Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa quarta aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar a coesão anafórica. Então, o que é isso? A coesão anafórica. A coesão anafórica é quando dentro de uma frase ou dentro de um texto, uma palavra se refere a outra que já foi citada antes, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Vamos ver. Aqui foi o que eu mencionei recentemente, né? Que dentro de um texto ou dentro de uma frase, uma palavra se refere a outra que foi dita antes. Vamos ver uns exemplos. Vamos começar por essa frase. O coronavírus está espalhado pelo mundo. Ele causou muitas mortes. Percebam que nessa frase aqui, ó, nessa segunda frase, esse ele quem? Quem causou muitas mortes? O coronavírus. Percebam que esse pronome ele se refere a uma outra palavra que apareceu antes, que é justamente o coronavírus. Então, isso é coesão anafórica. É quando dentro de uma frase ou dentro de um texto, uma palavra se refere a outra que apareceu antes. Vamos ver outros exemplos. Nessa segunda frase, a violência está espalhada na sociedade. Ela tem assustado a população. Percebam, na segunda frase, esse ela, ele está se referindo a quem? Quem tem assustado a população? Esse ela, ele está se referindo à violência que apareceu antes, na frase anterior. Então, isso é coesão anafórica. É quando uma palavra ela se refere a outra que foi dita antes. Vamos ver outro exemplo. O Covid espalhou-se muito rápido. Ele precisa ser combatido pela população. Percebam que na segunda frase, esse pronome em destaque ele está se referindo a quem? Ou seja, quem precisa ser combatido pela população? Então, esse ele está se referindo a quem? Ao Covid-19, que apareceu antes, na frase anterior. Então, nesses três exemplos que eu mostrei para vocês, são exemplos de coesão anafórica, que é quando uma palavra, na maior parte dos casos um pronome, ele se refere a uma outra palavra que foi dita antes. Como é que a coesão anafórica acontece nas frases? Ou seja, quais são os tipos de pronome que podem fazer a coesão anafórica dentro de uma frase ou dentro de um texto? Os primeiros pronomes são os pronomes pessoais. Ele, eles, ela, elas. Então, esses pronomes são bastante usados dentro de frases, dentro de textos, para realizar a coesão anafórica, ou seja, se referir a uma palavra ou a algo que foi dito antes. Vejamos esse exemplo aqui embaixo. Ó. O bullying está presente no cotidiano. Ele faz muitas vítimas. Esse ele está se referindo a quem? Ou seja, quem faz muitas vítimas? Percebam que esse ele está se referindo ao bullying, que aparece na frase anterior. Então, isso daí é coesão anafórica. Vamos ver outro exemplo. As mulheres estão assustadas com o aumento da violência doméstica. Elas precisam de mais segurança. Esse elas, que é um pronome pessoal, ele está se referindo a quem? Percebam que ele está se referindo às mulheres, que aparece lá no começo da primeira frase. Então, esse elas, ele está fazendo a coesão anafórica. Por quê? Porque ele está se referindo a algo que foi dito antes. Vamos continuar? Outro exemplo de pronome que também pode auxiliar na coesão anafórica são os pronomes demonstrativos. Esse, esses, essa, essas, isso, disso, nisso, tal e tais. Esses pronomes demonstrativos também são bastante utilizados dentro de frases ou dentro de textos para realizar a coesão anafórica. Vamos ver esse primeiro exemplo. O aumento da carne está preocupando a população. Esse problema está assustando muitas famílias.
Percebam que aqui, ó, esse problema está se referindo a quem? Quem está assustando muitas famílias? Percebam que esse problema ele está se referindo, ó, ao aumento da carne, que apareceu, ó, bem antes, lá no começo da primeira frase. Vamos ver outro exemplo? O bullying causa problemas psicológicos. Tal problema tem assustado muitos pais. Tal problema. Esse tal problema, ele está se referindo a quem? Quem tem assustado muitos pais? Percebam que esse tal problema, ele está se referindo a quem? Ó? Ao bullying, que aparece lá no comecinho da primeira frase. Então, os pronomes demonstrativos, né? Esse, essa, isso, disso, nisso, tal, todos podem ser usados dentro de frases ou textos para realizar a coesão anafórica. A coesão anafórica, ela também pode acontecer com sinônimos, ou seja, palavras que têm um sentido parecido, que têm um sentido equivalente. Vamos ver esse primeiro exemplo? Vamos ver esse exemplo? Os remédios estão mais caros, por isso a população não está conseguindo comprar os medicamentos. Percebam, essa palavra medicamentos, ela tem o mesmo sentido de qual palavra que apareceu na frase anterior. Percebam que medicamentos tem o mesmo sentido de remédios. Percebam que são termos, são palavras diferentes, mas são palavras com sentido parecido, com sentido equivalente. Então, isso daqui é a coesão anafórica, que acontece através também de sinônimos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, o que é que eu quero que vocês percebam com essa aula de hoje? A coesão anafórica, ela sempre vai se referir a coisas que foram ditas antes, ou dentro de um texto, ou dentro de uma frase. Então, agora vamos para a nossa atividade. Então, na nossa atividade, na questão 1, eu trouxe algumas frases, né? E por exemplo, nessa letra A, diz o seguinte, ó: a população precisa combater o vírus. Ela deve fazer métodos de higiene. Todas as frases vão ter um termo que está grifado, marcado de vermelho. Então, vocês vão ter que identificar a quem esse termo está se referindo. Por exemplo, aqui, ó, na primeira frase. Ela deve fazer métodos de higienização. Quem? Quem deve fazer? Logo vem a resposta, a população. Então, o pronome ela, ele está se referindo à população. Então, isso vocês vão fazer nas demais letras. Por exemplo, letra B. O feminicídio cresceu bastante. Esse problema está se referindo a quem? Letra C. As pessoas estão assustadas com o vírus. Elas quem? Esse pronome elas está se referindo a quem? Letra D. O auxílio emergencial está sendo distribuído à população carente. Esse recurso tem o objetivo de ajudar. Esse termo, essa expressão aqui, esse recurso, ele está se referindo a quem nessa frase? E letra E. Diversas vacinas foram criadas. Elas combatem o vírus. Elas quem? Quem combate o vírus? Esse elas, ele está se referindo a quem da primeira frase? São algumas questões, né, algumas frases que vocês vão analisar e vão tentar responder. Questão 2. Olha o que a questão 2 ela pega. Tem esse parágrafo, né? Aliás, uma frase, ela diz o seguinte, ó: a violência está espalhada na sociedade brasileira. Esse problema deixa as pessoas com bastante medo. Esse problema, qual problema? Quem é que deixa as pessoas com muito medo? Então, vocês vão analisar essa frase e vão identificar a quem esse pronome, esse problema se refere. E a questão 3? A questão 3, ela diz o seguinte, tem um parágrafo, né, que fala sobre o trabalho infantil. Aí o parágrafo diz o seguinte, ó: o trabalho infantil é proibido no Brasil, mas tal problema, qual problema? Ainda faz parte da realidade de muitas crianças. Ele quem? Quem é causado pelas péssimas condições financeiras de muitas famílias?
Então, a questão 3 ela vai pedir que vocês leiam esse parágrafo e ela pergunta o seguinte, ó, no parágrafo acima, a quem se referem os pronomes tal problema e ele? Vocês vão fazer essa análise desse parágrafo e vão responder a essa questão. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje ela termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a aula da próxima semana.